Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Bom dia, Isis! Como vai por aí? Bom dia, Maria! Bom dia, Carolina! 2 de novo. Bom dia, Simone! Tudo bem? Começando devagar essa semana, segunda-feira, com a bala do desejo, dourado, dourado. Olha que musiquinha, hoje eu só quero te namorar. Bom dia, Ana Tereza, bom dia, Stanley, pessoal de São Paulo, Camboriú, Rio de Janeiro. Rosana, tudo bem? Começando a semana será curta para mim. Bom dia, Eliana, bom dia, Conceição. Olha que musiquinha linda. Bom dia, Amanda. Yogni. Eliana, como vai? Tudo bem? Olá, Gracia. Olha aí que bacana começar com o Dharma, de manhã cedo, o Dharma budista. Olha aí que musiquinha. Assim a gente começa a nossa manhã, segunda-feira, com o Dharma M. Buenas, Mauro, como é que tá por aí? Acabou as férias, Mauro? Deu? Agora voltou para os plantões? Bom dia, Marta Verena. Ângela, como é que vai? Linda essa música, né? Vou tirar, senão vão cortar. Bom dia, Karen. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Que bom, estamos aqui com o Dharma. E notícias da paróquia, então. O que nós temos? O que nós temos essa semana? Essa semana, então, terça-feira à noite, meditação presencial. Quarta-feira de manhã, meditação presencial aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Bom dia, Rosali. Bom dia, Márcia. Terça-feira, 19h15. Quarta-feira, às 7h15 da manhã. Tem também com a Amanda Yogni, que está aí na live, yoga presencial e online para quem é de fora. Eu quero experimentar um online, eu sou aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, da onde for. Tem também mais uma aí, uma grande yogini, que é a Simone Franco. Sigam-na para vocês verem a beleza dos asanas que ela executa, lindíssimo. Então, a Amanda Yogini tem as aulas, tem uma aula amanhã, de tardezinha, que eu faço, terça-feira, daí já sai, já entra para a meditação, 17h45. Tem outros horários, tem vários horários, procurem a Amanda. O que mais que nós temos? Essa semana será um pouco curta, porque tem carnaval. E eu não vou pular carnaval. Bom dia, Luana. Eu vou para retiro. Vou para um retiro com o Lama Padma Santen e ficarei 10 dias em retiro. Sim, todo o final do mês de fevereiro eu estarei estudando com o Lama, estudando Prajnaparamita, estudando sobre as práticas de meditação, e lá. E é isso. Bom dia, Rosana. Espetáculo, né? Poder sair assim. Toda uma logística, mas né? Fazer o quê? A gente precisa continuar estudando e perto do fogo, assim, aquele lugar em que tu vai e fica te retroalimentando, né? Para não ficar pensando só em bobagem. E é isso. Quem já foi num retiro com o Lama Padma Santen, levanta a mãozinha aí, que eu sei que tem gente aí que já foi. Quero saber quem gostaria de ir, comenta, né? Na semana do carnaval não terá aula presencial, somente online. Então, presencial somente essa semana, diz a Amanda. Ótimo, boa notícia aí, falando. Porque, claro, né, semana do carnaval ali fica ruim de se movimentar. Mas aí online. Bom dia, Deni. Então essa semana tem presencial ainda. O Mauro já foi no retiro com o Lama. O poder das Dakinis. 12 mulheres, né, extraordinárias, moldando a transmissão do budismo tibetano no Ocidente. Editora Lúcida, letra escrita pela Micaela Haas. Então, às vezes, vocês vão ouvir falar em Dakinis, às vezes Dakinis. Se fosse uma pronúncia chinesa, seria Dakini. A Ana Tereza já foi também com o Lama. Ótimo. E aí nós estamos começando aqui, com essa figura Jetsuma Tenzin Palmo. Bom dia, Grazia. Então, a Jetsuma, nós já lemos 2 livros dela aqui, se não me engano.
Bom dia, Fátima. E o Caverna na Neve é um livro lindíssimo. Vocês devem ler. Vocês devem ler. Comprem, tenham esse livro. Quem gostaria de acompanhar pelo Dharma é só ir lá no YouTube. Aqui no Instagram também tem, mas no YouTube tem ali mais organizadinho, né? Tem todas as playlists de todos os livros que a gente já leu. Foram uns 12 livros, eu acho. Um monte de livro por anos. Né? Tem centenas de histórias ali. E tem o Caverna na Neve. Só procurar e seguir, né, a leitura. Com os comentários nem sempre muito interessantes que eu faço. Então é isso, Jetsuma Tenzin Palmo. Mais alguma coisa sobre ela? Agora a gente vai descobrir. Jetsuma Tenzin Palmo, ou o nome dela, que ela é uma inglesa, Diane Parry. Lixa para o ego. Por que uma bibliotecária de Londres começou uma revolução em uma caverna nos Himalaias? Então, o spoiler é o seguinte, quem já acompanhou comigo e sabe, né? Ela ficou 12 anos numa caverna nos Himalaias. É um negócio. Intensa como um redemoinho, Helena irrompeu no minúsculo café tibetano, ao lado do monastério do Dalai Lama em Dharamsala, no norte da Índia. Ela jogou a mochila em uma cadeira e mal podia esperar para contar a grande novidade às amigas. Eu encontrei meu mestre. Bom dia, Lu. Gritou ela animada, acabando de voltar de um fim de semana de meditação em um monastério nas colinas acima da cidade montanhosa. Não pude deixar de escutar a conversa delas, na mesa ao lado. Em meia colheradas de sopa de macarrão picante durante uma pequena pausa nas aulas de idioma tibetano que eu estava tendo no inverno de 1999. Bom dia, Paulinha. Conhecer um professor é o encontro mais importante que todo budista tibetano deseja e reza para ter. É muito interessante quando tu encontra assim, alguém que é uma criatura de alma. Assim. Eu estava num retiro budista zen, né, japonês, e do nada assim, vem a monja Kakuzen lá de Brasília. Eu não a conhecia, nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era, nada, era uma pessoa para mim, né, ali no retiro, assim, com uma centena de pessoas. E aquele campo do retiro, assim, enorme, assim, gigantesco, assim, uma ladeira, assim, bem suave, que as pessoas se sentam aos pés do grande Buda. Tem um Buda de, sei lá quantos metros de altura, 15 metros, e a gente senta para ver o pôr do sol. E nisso vem descendo aquela figura. Foi bem assim que aconteceu. Vem descendo aquela figura assim. Aí as pessoas foram se levantando, né? E nisso ela vem direto, sorridente, porque ela é puro sorriso, ela é uma coisa de uma simpatia astronômica, assim. Ela vem, chegou perto de mim e disse: finalmente tu retornou para mim. Como se a gente já tivesse encontrado em outras vidas, assim, sabe? E eu olhei para aquilo, quando ela estava chegando, eu fiquei pasmo, assim, eu disse: eu conheço ela, eu sei quem ela é. E nos abraçamos, ela chorava e beijava. Era uma coisa muito linda, um encontro, assim. Quem conhecer a monja Kakuzen vai entender o que eu estou dizendo. Procurem na. Ela é super, é um ostracismo, assim, ela não vai aparecer muito. Quem quiser conhecer, ela tem que ir a Brasília e fazer um retiro com ela. É maravilhosa. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Tudo bem aí, Paty? Conhecer um professor é o encontro mais importante que todo budista tibetano deseja e reza para ter. Tibetano ou zen, né? Porque conectar-se com o mestre realizado é considerado essencial para progredir no caminho. Helena parecia estar em frenesi, animada com a gentileza e eloquência de seu professor recém-descoberto. Antes de contar o fim da história, e o melhor, ela exclamou, quase sem fôlego: é uma mulher! Uma mulher! As outras garotas aplaudiram com alegria enquanto eu me recostei maravilhada. Foi aquele encontro casual naquela banca de macarrão decadente que desencadeou a minha jornada para escrever este livro. Bom dia, Joy! Embora tivesse estudado o budismo tibetano por alguns anos, até aquele momento eu nunca havia conhecido uma mulher guru. Eu estava intrigada com o entusiasmo contagiante da Helena. Então ela estava lá, num café, né? E aí chega essa menina e diz: encontrei meu guru, e ela achando que era um homem.
E dizia, é uma mulher, né? E isso em 99, então a Micaela estava, né, nesse lugar no Tibete, né? Ela estava estudando a língua tibetana. Então ela não estava envolvida com o budismo ainda, ela estava estudando a filosofia, né? Totalmente assim. E agora ela vai encontrar a Jitsuna. Tchau. Que loucura. Deve ser muito louco. E é muito legal receber os áudios da Kakuzen, da monja Kakuzen. É de uma tranquilidade. Aí ela te manda uns áudios assim, que eu fico ouvindo e eu tenho eles guardados, assim, sempre quando eu me aperto eu mando um áudio para ela, né? Tirando alguma dúvida. E ela manda aqueles áudios. E assim eu fico ouvindo e ouvindo e ouvindo várias vezes só para ouvir a voz dela. É um espetáculo. Só aquela voz eu já entro em prática de meditação. Assim. Por ser repórter, aquilo despertou a minha curiosidade. 3 dias depois, peguei um táxi para dirigir por 3 horas ao norte pelas estradas sinuosas, até o monastério onde aquela professora supostamente morava. De qualquer maneira, eu já queria viajar para o Tashjong. Não é apenas a sede do renomado Kantro Rinpoche, mas também dos Togdens, lendários yogis que deixam seus cabelos crescer sem nunca cortá-los. Por meio de um treinamento árduo, desde tenra idade, os yogis ganharam a reputação de possuírem poderes sobre-humanos. Eu lembro que a gente estava no retiro, agora eu estou só lembrando da monja Kakuzen, eu estava no retiro lá em Brasília, e era um retiro que tinha, a maioria eram monges, assim, um retiro tinha muitos preceitados como eu, mas tinha uma galera de monges, assim. E aí a gente estava numa sala de estudo, né, e ouvindo um monge, acho que era de Brasília também, se não me engano, não me lembro, e ele estava falando sobre, enfim, ensinamentos, e a gente estava sentado não no chão, porque aquele lugar tinha bancos, assim, a gente sentava em bancos, assim, né, e aí esse monge fez uma pergunta, assim, né, de ensinamento, e ele disse, alguém sabe a resposta? E a monja Kakuzen só deu aquela viradinha assim e olhou para mim, tu sabe, né? Eu sabia a resposta, obviamente, daquele assunto. Daí ninguém respondeu e ela só apontava para o monge e fazia assim, ele sabe. Ela fazia bullying comigo de um jeito, claro que eu morri de vergonha, né? Mas eu não respondia, eu disse, não sei. Estava morrendo de vergonha lá. Muito ruim isso. Ela faz isso com as pessoas. Então aí, por meio de um treinamento árduo, desde tenra idade, os yogis ganharam a reputação de possuírem poderes sobre-humanos. Por exemplo, dizem que eles produzem um calor enorme por meio de seus exercícios respiratórios, ao ponto de conseguirem secar roupas molhadas em seus corpos nus na neve, mesmo durante os invernos do Himalaia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Essa prática se chama prática de Tumo. Onde Isolde, eu tenho ali as técnicas para treinar essa prática. Nos 6 yogas de Naropa. Dá para a gente treinar isso, mas é preciso ter orientação, não é bem assim, não é só um pranayama, não é bem um pranayama, tem toda uma preparação. Eu nunca consegui, o máximo consegui uma elevação de temperatura, assim, relativo, mas não, preciso preciso de um orientador. Durante toda a corrida de táxi tive dúvidas. Será que o meu tibetano seria bom o suficiente para me comunicar com aquela professora? Ela achando que a Tenzin Palmo era tibetana. Surpresa. Como ela não tinha telefone, não tive como ligar antes. Não sabia a sua idade. Imaginei que era uma senhora pequena, envelhecida, como alguma das tibetanas idosas que ficam sentadas do lado de fora do monastério do Dalai Lama, com as mãos girando suas rodas de oração, cujos rostos enrugados brilham na presença de seu amado líder. Então esse é o cenário que ela pintou da Tenzin, né? Pedi para ir até a porta dela, bati e ela abriu prontamente. 2 olhos azuis brilhantes me mediram com curiosidade e calor. Sem sequer questionar quem eu era ou o que queria, ela disse em um inglês britânico nítido, momento perfeito. Acabei de preparar o almoço, o suficiente para nós duas. Entre. Pronto, daí caiu todo nela. Estava esperando uma típica tibetana. Aí tem uma loira, que ela estava careca, mas ela é loira, de olhos azuis. Na história Caverna na Neve conta que ela tinha uns cabelos lindos. Ela mesma diz, tinha uns cabelos lindos, cacheados, que caíam até o meio das costas.
né? E era admirada pelos rapazes. Ela conta isso. Bom dia, Fred. Sua figura esguia desapareceu em seu quarto minúsculo, um enclave cinza de concreto aparente. Ela serviu porções de arroz com vegetais e 2 pratos de plástico, enquanto eu tentava dar conta da minha perplexidade. Como eu poderia saber que encontraria a filha de um peixeiro londrino no meio dos Himalaias? Não tem como saber. Pela primeira vez encontrei uma mulher ocidental, que impunha a mesma presença das encarnações tibetanas. Tenzin Palmo deu um exemplo sem precedentes de como seguir os passos dos mais dedicados yogis tibetanos. Vocês precisam ler A Caverna na Neve. É um livro que todo mundo tem que ter assim, para ver a força, a determinação, a dedicação, a disciplina, aquilo tudo que a gente tem muito pouco. Assim. Qualquer coisinha, eu vou contar, porque só procurar ali já vai aparecer a foto dela nesse lugar. Então era uma caverna, não me lembro que dimensão, 3x3 talvez, tá? Tinha só um buraco assim, e aí foi fechado na frente, foi colocado uma porta, uma janelinha, né? Para ela aguentar a friaca, né? No Himalaia, no morro, na montanha, né? Neve caindo assim, ó. Tem uma cena que cobre, inclusive, que ela quase morre, que cobre a caverna, enfim. E ela, então, aquele chão de caverna, né? Umidade. Então, sentindo o negócio? É só isso. E ela fez uma caixa de madeira de 80 por 80 com uma altura, assim, não me lembro, de 40 centímetros, não me lembro a altura da caixa. Uma caixa. Então, ela não tinha cama. Ela sentava em lótus nessa caixa e ali ela fazia as práticas dela e ela dormia sentada, fazendo prática de yoga do sono dos sonhos, né? Então, ela sempre sentada, 80 por 80. Não tinha uma espreguiçadinha assim, bom dia Maria. Então assim, ó, senta numa caixa para vocês verem. E ela ficou assim por anos, décadas. Nessa caixinha. E a gente reclama com uma perninha doendo. Tá vendo? Troço é muito louco. Ah, mas ela estava acostumada, ela era uma inglesa. E ela tinha escoliose, ela tinha um monte de problema nas costas. Ela quando ela nasceu, eu já estou contando tudo. Quando ela nasceu, foi desenganada pelos médicos. Não, essa aí não vai viver nem 3 semanas. Ela tinha assim, as costas dela era algo que era um S. Essa não vai viver. Aí ela sobreviveu e foi indo. Troço doido, meu. Troço maluco. Pela primeira vez encontrei uma mulher ocidental que impunha a mesma presença das encarnações tibetanas. Tenzin Palmo deu um exemplo sem precedentes de como seguir os passos dos mais dedicados yogis tibetanos, mergulhando tão profundamente nesta tradição que ganhou o respeito declarado de professores asiáticos tradicionais e ocidentais modernos. Só anos mais tarde percebi que havia conhecido a monja budista tibetana ocidental mais experiente ainda viva. Ela ainda está viva. Aí ela está ativa, está ligada na tomada. Alimentando a chama. Eu a achei bem acessível e conversamos por horas. Ela respondeu a cada pergunta minha com humor e compostura, com uma sabedoria penetrante e uma clareza sem frescuras. E compartilhou sua aspiração sincera: construir um monastério feminino exclusivamente dedicado a oferecer às monjas oportunidades excelentes de estudar, debater e meditar. Um privilégio geralmente reservado aos monges. Seu professor, o falecido 8º Kantron Rinpoche, fez com que ela prometesse construir esse monastério, com um motivo oculto incrível. Ele queria reviver a linhagem dos Tongdemans, as yognis mulheres que dominavam as práticas secretas dos lendários santos do Himalaia. Bom dia, Sinara. Então, os Tongdemans. Né? Reviver a linhagem das mulheres que estava desaparecida no Tibete. E ela reviveu. Com a linhagem quase erradicada após a invasão chinesa, restava apenas um mestre que ainda detinha a transmissão. Se não fizermos algo logo, será tarde demais, alertou Tenzin Palmo com um senso de urgência. Bom dia, Lucilena. A prática tem que ser passada de pessoa para pessoa, como uma chama. Depois que a chama se apaga, é o fim. Você não consegue mais transmitir. Hoje em dia, nada resta dos Tongdemans. Além
raros reflexos. Tenzin Palmo orgulhosamente pegou uma fotografia preto e branco danificada que mostrava uma dúzia de senhoras curtidas pelo clima em casacos de pele de carneiro. Como suas contrapartes masculinas, elas nunca cortam o cabelo, e uma espessa juba de tranças rastafari emoldurada emoldura seus rostos escuros como enormes turbantes. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, né? Tem muito disso de pegar uma... porque aqui ela está falando o Togdenmans, uma coisa assim, não sei nem pronunciar isso, né? Togdenmans, mas está pegando de uma cultura que remonta a 17, 18 mil anos atrás, que surge ali com o bombo, né? Que tem todo um sistema xamânico, né? Ligado à terra, aos elementos da terra, aos deuses, aos ancestrais e tudo mais. Aí as pessoas pegam aquilo e banalizam de uma certa forma e pegam somente uma partezinha, assim, né? Por exemplo, a dança, né? Aí, estão dançando e aí faz algum tipo de coisa. Entendam, né? Que não são todas as pessoas. Sempre tem os grupos que estão fazendo corretamente. Mas não basta tu pegar algo que tu viu ali que é bonito, achei legal, olha só, é só então girar para um lado, fazer alguns movimentos e é isso. Não, gente, não é. Entende? Tu fazer as prostrações ali que a gente faz quando entra num templo ou quando vê o mestre, não significa que tu entendeu todo o ensinamento, nem sabe por que tu tá fazendo a prostração. Então tu tem que entender o processo todo, tem que te debruçar sobre os estudos, tem que, sabe? E eu tenho visto muito isso, assim, para tudo, na verdade. As pessoas roubam, né, as culturas de uma forma e aí saem pegando aqueles benefícios bobinhos, assim, de pequenas sensações, assim, né? Aí quando tu vê esse grupo, quando ela tá pegando, assim, a essência, aí é outra coisa, né? Um enorme contraste com a aparência de Tenzin Palmo, em suas vestes vermelho ferrugem e sua cabeça recém-raspada. Ela tem o que chamo de um olhar de raio-x, um olhar caloroso e profundamente penetrante, que parece atravessar seu escudo. São olhos de sabedoria, olhos de alguém que se aventurou para além de nossas preocupações comuns. Tenzin Palmo certamente demonstra a tenacidade e a força dignas das linhagens das Togdenmans. Ela passou 12 anos de sua vida praticando tão obstinadamente quanto as Togdenmans em uma caverna no Himalaia. 12 anos na caverna. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Não se pode nem mesmo chamar de caverna. Uma mera depressão aberta nas rochas. É com isso mesmo, com 3 metros de profundidade e uma saliência rochosa, em paredes de tijolo ásperas cobertas com uma camada de argila e esterco de vaca, que ela fechou a frente. Era só uma depressão na caverna, né, 3 metros, e aí ela fechou na frente, né, que foram adicionadas para conter a neve e o gelo. A fumaça do fogão, a lenha, pintou o teto de preto. A pequena sala paira sobre um precipício na montanha, como um ninho de águia, presa fácil de nevascas e avalanches. Então a montanha lá em cima caía, né? A terra desce verticalmente da saliência para o espaço profundo. Então vocês estão imaginando a cena? Conseguem fazer essa imagem? Vamos fazer um processo imagético. Então a montanha logo assim, né, acima, continuando, aquela depressão assim, simplesmente ela fechou a frente, então tinha um caminho lateral, mas era um precipício. Lugarzinho para praticar. A terra desce verticalmente da saliência para o espaço profundo, bem abaixo no estreito Vale Lahou. Em tibetano, o nome Lahou significa terra das Dakinis. Outra indicação para Tenzin Palmo de que nenhum local poderia ser mais adequado. Do outro lado do vale, o Himalaia se mantém no horizonte, como se quisesse impedir que o enorme céu decolasse. O ar rarefeito faz que o escalador mais experiente engasgar. E o frio cai para 40 graus negativos no inverno. Que delícia! Esse é o lugar. Então ela tinha um fogãozinho além, naquele lugarzinho, um vento comendo, e ela praticando. Esse foi o lugar onde Tenzin Palmo fixou residência em um precipício, a 4.000 metros de altitude. Ela tinha
33 anos quando escalou o caminho íngreme e coberto de mato que leva à caverna, e 45 anos quando partiu. Não vou falar mais nada. Então é isso. Alguém se surpreendeu aí? Eu disse, para, isso é barbadinho. É uma loucura, pá, é muito impressionante. Né? Ai, ai. Escolheu uma postura para hoje, segunda-feira. Pode ser sentado, deitado, os olhos semiabertos, os olhos fechados. Como vocês perceberem melhor para esse momento. E gentilmente vão levando atenção aos pensamentos. Apenas observando o que está fluindo nesse momento. Apenas olhando essas fluições desses pensamentos surgirem e desaparecerem naturalmente. Talvez levando atenção às sensações do corpo. Identificando as áreas mais quentes e frias, ancorando a mente nesse lugar. No corpo. Talvez alguma tensão hoje. Talvez zonas de relaxamento. E o convite agora é para levar atenção para a respiração, onde ela acontece. Talvez percebendo o ar entrando, talvez raspando na garganta, ampliando a caixa torácica, os pulmões, o abdômen. Percebendo o ar saindo, o abdômen retraindo. Talvez a presença maior seja nas narinas, do ar entrando. Observe aonde você sente mais a respiração e mantenha o seu olhar interno nesse lugar por alguns instantes. Apenas o ar entrando, o ar saindo. Sem nenhuma expectativa, apenas experienciando o que surge no momento presente. Observando o ar entrando e saindo no momento presente, nada mais, sem expectativas.
talvez percebendo algumas alterações no corpo. Para os que vão permanecer nesse estado, continuem por mais alguns minutos, o tempo que for preciso para vocês. E para os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda, uma boa semana. E é isso. Até amanhã.